Quero começar essa ministração honrando a vida do pastor Judivan. Pastor Emiliano e reverenda Maísa não estão aqui, mas eu também quero honrar a vida deles. E reverenda Dinalva, mas em especial ao meu pai, que eu carinhosamente chamo de Pastor Wagner. Esse homem ele é uma referência na minha vida. Sabe, ele fazia o rema em Boa Viagem, porque ele trabalhava em Pernambuco, então se tornava mais próximo para ele fazendo rema de lá do que de Maceió. E ele dirigia 86 quilômetros até Boa Viagem, segunda, quarta e sexta-feira, na ida e na volta. Era mais de 1h10 de viagem, mas durante os 2 anos ele foi um aluno 100% de frequência. E quando ele terminou o rema, ele desejou fazer a escola de ministros, só que não tinha aqui ainda em Maceió, então ele foi fazer em Caruaru, dirigir até Caruaru para a escola de ministros, e só vinha nos finais de semana, para ficar pouco tempo com a família. 2h da manhã já estava voltando, que ele pegava de 5. Então, todas as vezes que eu pensei em desistir, todas as vezes que eu pensei em faltar, por qualquer besteira que fosse, eu olhava para a vida dele e tinha ele como uma referência na minha vida. Aleluias! Quanto à ministração, eu estava um pouco aflita, sem saber o que ministrar, mas durante as ministrações aqui em sala, no Rema e na igreja, eu sempre escutei dos professores e dos pastores que nós deveríamos falar aquilo que nós vivemos, porque isso gera mais vida do que quando nós falamos de algo que nós não temos experiência. E o Senhor me inclinou a respeito de algo, e é o que eu vou trazer para vocês hoje. E o tema da minha ministração é: fale a sua história. Amém? Aleluias. E perguntando ao Senhor: Senhor, que versículo eu vou utilizar, que capítulo eu vou usar para dar embasamento à minha ministração. E o Senhor, Ele me deu 2 versículos, 2 capítulos, que são opostos, mas que representam o posicionamento e a atitude da maioria das pessoas. Amém? Abram comigo, por favor, em João 5, o capítulo 1 até o 9. Amém? Depois, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas, dentro da cidade, perto do portão das ovelhas. Estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover da água, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso, ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem, soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pega a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a caminhar. Sabe, o que prendia esse homem não era a sua deficiência física ou a sua capacidade. O que prendia esse homem era a história que ele contava sobre si mesmo. Ele contava que ele não podia, que nunca dava tempo, que as pessoas não o ajudavam. Essa era a história que ele contava sobre si mesmo. Que tipo de história você tem contado sobre você? As palavras que têm saído da sua boca têm te parado? Têm feito com que você estancasse? E em oposição a essa palavra, o Senhor ele me deu Mateus. Mateus 9, 19 ao 22. Que diz: Jesus e os discípulos foram para a casa dele. No caminho, uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ela dizia a si mesma: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus voltou-se e falou com ela: filha, disse ele, anime-se, a sua fé a curou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Sabe? Essa mulher, ela rompeu quando ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar no manto, eu serei curada. Quando ela disse a si mesma. Aleluias. E
Às vezes, a situação, o ambiente externo, ele pode dizer a você que você não pode. Essa mulher, eu tenho certeza que pessoas apontavam para ela e diziam que ela não podia, que ela não conseguiria. Durante aquele tempo, as pessoas, as mulheres, quando elas estavam no período menstrual, elas eram consideradas impuras. E aquela mulher, 12 anos, estava desse jeito. Então, com certeza, haviam pessoas que apontavam para ela e diziam que ela não podia, que ela não conseguiria, que não havia médico, que não havia prescrição, que não havia solução para a vida dela. Mas ela rompeu quando ela disse a si mesma: aleluias. E ela rompeu quando ela disse a si mesma: aleluias. Sabe, eu tenho um sonho desde pequena e durante todo esse tempo eu vim desenvolver desse sonho. Talvez quem está próximo de mim saiba até o que seja. E os meus pais sempre me apoiaram em tudo, mas as pessoas que estavam ao meu redor, fosse na isolada, na escola, no cursinho, às vezes até mesmo na igreja, sempre me diziam que eu não podia, diziam que era melhor eu desistir, que eu não tinha capacidade para isso, que só pessoas de um alto poder aquisitivo conseguiria. Mas, um minutinho só. Vai. Em todas as vezes que as pessoas me diziam que eu não podia, eu olhava para a palavra. A palavra, ela nos diz que toda a terra ela está cheia da sua glória. Sabe por que toda a terra ela está cheia da sua glória? Porque a glória ela foi depositada, ela foi derramada na vida dos filhos. Então, todas as vezes que as pessoas me dizem que eu não posso, que eu não consigo, eu digo, eu posso e eu consigo. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de mim. Aleluias! Como não poderia eu? E o que eu acho mais interessante no versículo dessa mulher é que ela apenas não parou por aí. Ela apenas não disse a si mesma, mas ela também teve uma ação correspondente ao que ela cria. Ela ousou, ela não esperou que Jesus chegasse até ela e a tocasse. Ela foi até Jesus e foi curada. Então chegou a hora de você ousar. Chegou a hora de você sair do barco da mediocridade e pular para águas mais profundas. O Senhor, Ele tem mais para a sua vida, Ele tem mais para a minha vida, amém? Chegou a hora de pular desse barco. Os discípulos, eles estavam no barco, eles avistaram Jesus de longe, mas eles não tinham certeza. E Pedro falou, Senhor, é você? Se for você, me deixe ter contigo. E o Senhor respondeu a Pedro, ele disse, não temas, sou eu, tenho um bom ânimo. Sabe? O Senhor, Ele não quer que a gente apenas ouse de qualquer forma, faça as coisas de qualquer forma. Ele responde qual é a atitude, qual é o posicionamento que Ele quer que a gente tenha. Ele disse, não tenham medo. O Senhor, Ele nos deu o espírito de poder, de ousadia, de moderação. Sou eu. Em quem você tem se firmado? Os seus sonhos, os seus propósitos, as suas ideias, elas estão alinhadas com a palavra? E tenham bom ânimo. Ele quer que a gente faça da melhor forma, com excelência, alegres, felizes no que nós fazemos. E nós temos que ousar. Amém? E o que você tem enterrado dentro de si? Que história maravilhosa você tem enterrado dentro de si. Sabe? Deus, Ele é um Deus sistemático. Ele criou tudo por um sistema. Quando Ele criou a árvore, quando Ele criou o fruto, a flor, Ele colocou um sistema de reprodução dentro de cada coisa. Assim, todas as vezes que nós precisássemos fazer alguma coisa, precisássemos de um pomar, de um jardim, Ele não precisaria descer do céu e falar que haja um jardim, que haja um pomar. Ele colocou a semente dentro da árvore e Ele colocou a semente dentro de você. Você sabe o que é essa semente? A semente, ela é o futuro. Coloca a mão dentro da sua barriga, assim, em cima da sua barriga. E diga assim, o meu futuro, ele está dentro de mim. Seu futuro, ele está dentro de você. Sabe por que você acordou essa manhã? Porque há todo tipo de coisa esperando sair de dentro de você. Aleluias! Há todo tipo de coisa esperando sair dentro de você. E nós, seja homem, mulher, grávido, ou mulher ou homem, nós estamos grávidos. Grávidos de sonhos, grávidos de propósito, grávidos de ministério, grávidos de visão. Há uma ligação muito íntima entre o coração e a boca. Porque a nossa boca ela só fala do que o nosso coração está cheio.
Então, se o nosso coração, ele está cheio de propósito, cheio de ideias, alinhadas com a palavra, a nossa boca, ela escreve a nossa história. E é uma história brilhante, é uma história de avanço, é uma história em que nós somos mais do que vencedores. Então, gere dentro de você, creia no que você gerou dentro de você, confesse e tenha uma ação correspondente ao que você creu. Amém? Então, era isso que o Senhor tinha para tratar com vocês hoje. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. Aleluia!